Gravando, vou colocar a minha opção de ponteiro laser. Vocês devem ver agora a tela branca com os logotipos do planetário da UFG e do IESA. E agora, se alguém puder abrir o microfone e me disser, está vendo essa tela cor laranja? Ah, ótimo, obrigado. Então funcionando. Então, superfícies interiores planetários. Bom, a ideia desse assunto, esse assunto é classificado como planetologia comparada. Então, na ciência é chamado assim. Então, é a forma de a gente comparar o planeta Terra com outros astros, tanto na sua superfície quanto no seu interior. Então, vamos começar por aqui. Então, esse gráfico mostra, aqui na coluna vertical, a densidade quilos por metro cúbico, versus, na horizontal, o raio em quilômetros. Então, o raio varia aqui, ó, de menos de 2.000 quilômetros até perto de 7.000 quilômetros. A Terra, por exemplo, tem perto de 6.300 quilômetros de raio. Vênus é o segundo maior planeta desse tipo chamado terrestre ou telúrico ou rochosos, que são astros parecidos com a Terra. E lembra que tem um outro grupo de planetas chamado planetas gigantes gasosos. Em especial, Urano e Netuno ainda são classificados como corpos congelados. E aí, nessa classificação de corpos congelados, vários astros do tipo terrestres também são corpos congelados, que são corpos menores. Exemplo, bom, aqui não tem nenhum nesse gráfico, mas tem o planeta anão Plutão, tem o planeta anão Ceres, tem vários dos satélites naturais de Urano, Netuno, Júpiter e Saturno, que são chamados, então, corpos congelados. E ainda os cometas podem estar nessa interface de corpos congelados. Bom, a Terra também é o astro mais denso do Sistema Solar, então ela tem uma densidade de 5,5 kg por centímetro cúbico, então aqui está por metro cúbico, né? Está 5.500. Né? Então, veja que Mercúrio e Vênus também são bastante densos, Marte tem uma densidade da ordem 4, Io é um satélite vulcânico que vocês vão ver hoje, que gira em torno do planeta Júpiter, e aqui a Lua, com uma densidade bem abaixo, 3,4 aproximado. Né? E aqui Io e Lua com um raio bem pequenininho, Mercúrio também com um raio menor, Marte tem um raio da ordem da metade de Vênus e da Terra. E aqui por dentro está mostrando, né, as camadas, né? Então, mostrando que a Terra aqui tem um núcleo, tem manto, Vênus também tem núcleo, tem manto, Marte também tem núcleo e tem um manto. Comparando agora essas estruturas internas, tanto de Terra quanto o planeta Mercúrio. Mercúrio, apesar de ser pequenininho, ele é um planeta que tem um núcleo sólido bastante grande. Né? Então, colocando aqui do mesmo tamanho a Terra e Marte, o núcleo da Terra fica pequenininho. O que a Terra tem grande é o núcleo líquido. Isso sim. Então, a Terra tem bastante níquel e ferro, com um pouco de enxofre misturado, líquido, em grande quantidade. Né? Já o planeta Mercúrio, ele tem também um núcleo chamado externo, líquido, também muito grande. Ele quase ocupa a porção do manto, quando comparado aqui com a Terra. Né? Então a Terra está aqui com um manto inferior, esse lower, com o manto superior, esse upper, e aqui a crosta sendo essa casquinha acima aqui do manto superior, que é a parte que solidificou. E Mercúrio
tem uma crosta bem mais espessa, proporcionalmente, um manto bem menor, e ainda tem uma camada de ferro e enxofre, numa interface entre o manto de Mercúrio e o núcleo externo. E aqui os tamanhos de verdade, né? Agora o raio da Terra 6.378 quilômetros e o raio de Mercúrio 2.440, mostra que o planeta Mercúrio ele é praticamente núcleo. Então ele é um astro que dá a impressão que ele perdeu todo esse resto, né? Todo esse resto. Então aqui tem um núcleo do tamanho do núcleo interno da Terra, e parece que está faltando alguma coisa aqui, né? Então, inclusive ontem saiu uma notícia aí dizendo que foram descobertos que estrelas da nossa vizinhança aqui na galáxia, que 25% dessas estrelas, que têm inclusive massa parecida com a do Sol, são estrelas canibais que engoliram planetas. Foi identificado, então, a presença de enxofre, um pouco de silício nessas estrelas, indicando que são restos de materiais que caíram na estrela, que eram de planetas sólidos. Né? E aí, é claro, né, os jornalistas apresentaram isso, não entenderam muito bem, na Rede Globo fizeram piada, na Globo News, né, dizendo que o astrônomo não tem o que fazer lá no meio do deserto, e que fica vendo estrela comendo o planeta, e aí já levaram para um outro tom de brincadeira, né, e tal, e coisa. Bom, eu podia ficar meia hora falando aqui sobre como é que os astrônomos trabalham, e que nem lá para o deserto é permitido que eles vão. Tá? É proibido pessoas dentro do observatório, porque o calor do corpo interfere nos medidores extremamente resfriados que são colocados nos telescópios. Tá? Então tem toque de recolher às 7 horas da noite, ninguém pode ficar na área dos telescópios, a não ser quem é extremamente essencial para o funcionamento, que são os técnicos. Astrônomo não fica no alto das montanhas. Tá? Um ou outro observatório permite, mas é raro. Tá? Observatórios de ponta, isso é raro acontecer. O astrônomo ele recebe o pacote de dados com aquilo que ele encomendou para observar, ou ele faz isso remotamente. Bom, mas mesmo assim ficaria um tempão falando sobre isso. Agora, o que acontece? Semana passada eu comentei com vocês que o Sol deverá, no final da sua vida, crescer como uma estrela gigante vermelha e engolirá o planeta Mercúrio, engolirá o planeta Vênus e engolirá o planeta Terra. Então é normal que isso aconteça. Agora, isso estou falando uma estrela no final da vida. Mas eu também falei para vocês que no começo da formação do Sistema Solar, certamente haviam mais planetas. Muitos deles foram ejetados para fora do Sistema Solar com aquele movimento que Júpiter fez, aproximando-se e afastando-se do Sol, e disse a vocês que outros planetas mais próximos do Sol certamente caíram no Sol. Mercúrio, ele certamente perdeu massa nesse processo. Ele era um planeta que pode ter sido maior, inclusive esse núcleo muito grande aqui, é um núcleo que indica que um outro astro foi engolido por ele, e, portanto, esse material que foi acrescido a Mercúrio fez com que ele tivesse um núcleo tão grande, e certamente ele perdeu outras partes do seu corpo. Bom, com impactos que aconteceram. E talvez até Mercúrio poderia ser um planeta
gigante gasoso que foi perdendo os seus gases pelos ventos solares, pelo calor do Sol, e o que nós estamos vendo aqui é o que resta de um planeta gigante gasoso. Então, se o planeta Júpiter ele perder todo aquele gás de atmosfera que ele tem ali, ele vai apresentar no núcleo um planeta do tamanho da Terra. É o que se estima, que o núcleo de Júpiter seja do tamanho da Terra, né? Então não é novidade alguma. Eu talvez não tenha dito para vocês, mas é bom agora acrescentar que o Sistema Solar, quando nasceu, tinha na ordem de uma centena de planetas com as dimensões e massas da Terra e da Lua. E esses planetas foram chocando-se e formando isso que nós temos aqui hoje, afora os que foram ejetados para fora do Sistema Solar ou ejetados na direção do Sol pelo planeta Júpiter, com esses deslocamentos. Bom, e agora a minha intenção é a cada um desses astros que eu destacar, porque tem algo de parecido com o planeta Terra, né, porque a gente conhece a superfície, eu vou mostrar imagens de sondas espaciais que pousaram nesses astros ou sobrevoaram e conseguiram imagens da superfície. Então, vocês que são aí de uma geração já de século XXI, e talvez alguns tenham nascido no finalzinho do século XX, para que vocês saibam que a minha geração e as gerações anteriores à minha conseguiram muito sucesso e que a geração de vocês vai conseguir coisas melhores ainda do que se conseguiu fazer. Então, essas imagens que vocês estão vendo são 3 imagens do mesmo lugar, ou a mesma imagem, feita por uma das várias sondas Venera da ex-União Soviética que pousou no planeta Vênus e que sobreviveram, cada uma delas, poucos minutos, devido à temperatura de 450 graus Celsius e pressão atmosférica de 90 vezes a atmosfera da Terra. Ou seja, esses equipamentos, depois de atravessarem uma atmosfera cheia de ácido sulfúrico, ao pousar, talvez também tenham aí sofrido alguma chuva de ácido sulfúrico ainda. Então, é um ambiente extremo, né? Muito quente, altas pressões e extremamente ácido. Então, essa aqui em cima é a imagem original. Então, veja que faltam várias faixas que são ruídos causados pelo ambiente. Então, a atmosfera espessa, uma atmosfera com muito dióxido de carbono, um efeito estufa exagerado e ainda com substâncias ácidas, não permitiu que a imagem toda fosse observada. E aí, graças à engenhosidade de uma geração antes de vocês, conseguiram então transformar essa imagem ruim nesse tratamento que foi feito aqui na imagem 2 e chegou-se nessa imagem 3 aqui, onde os ruídos foram eliminados e a gente tem hoje uma imagem muito melhor. Bom, então o que a gente vê aqui? Uma superfície com muitas rochas, são rochas vulcânicas do tipo basalto, e é um basalto muito parecido com o tipo de vulcanismo que acontece no Havaí. Então, os vulcões não são todos iguais, cada vulcão é uma história diferente, mas dá para dizer que é um tipo de vulcanismo que vem bem do fundo do manto, na interface com o núcleo, trazendo então o material mais quente e mais denso
para a superfície. Foi isso que aconteceu. E o que a gente vê aqui também é parte da nave aparecendo aqui. Tá? Então ela apontou para o chão e fez essa imagem. Outra situação, né? Também imagem aqui melhorada, então a gente vê aqui a nave, a imagem foi feita aqui numa grande angular, então por isso aparece bem assim, curvada, né? Mas isso não é normal. E de fato o que se observa aqui é um tipo de piso de basalto solidificado a partir de erupções vulcânicas. Uma outra imagem, nessa aqui a gente vê também partes aqui da nave e consegue ver um pouco de horizonte e céu com rochas vulcânicas aqui, são duas imagens. A próxima aqui é colorida ou colorizada, vamos melhor colocar assim, também usando técnicas avançadas aí do tratamento digital de imagens, colocando-se como deve ser a visão colorida que uma pessoa na superfície de Vênus poderá um dia ver, como então esses robôs automáticos puderam ver. Vejam que são dois robôs diferentes, né? Por muito tempo, interpretou-se que essa pecinha aqui fosse uma peça ejetada de uma dessas sondas Venera. Não, não é um pedaço de uma sonda Venera. E o curioso foi que, em sequências de fotos, em poucos minutos, essa pecinha mudou de lugar. Até dei uma pausa aqui esperando que alguém fosse fazer alguma pergunta. Depois dessa até caiu água aqui no meu colo, eu fui tomar um copo d'água aqui, até derramei água. Vocês prestaram atenção no que eu falei, né? Que essa pecinha aqui mudou de lugar, conforme se vê em sequências de foto. Chegou-se à conclusão, muito polêmica, que isso aqui é um ser vivo de Vênus. Algo parecido com um caranguejo, que aguenta essas altas pressões, alta temperatura. Nunca houve confirmação. Aí fica naquele campo de teorias de conspiração, porque os soviéticos nunca admitiram essa versão. Eles, na verdade, esconderam as imagens por muito tempo. Pouca coisa eles soltaram, e ainda hoje é pouco perto do que eles têm, mas sempre tem aquele cientista desconhecido que diz que trabalhou no programa espacial russo, né, soviético na época, né, e que o cara afirma que de fato isso é evidência de ter sido fotografado ser vivo em Vênus, que é prova de vida extraterrestre, etc, etc, e que fica sempre no campo da conjectura, que ninguém prova nada, né? Olha aqui mais um caso desse aqui, ó. O pé da nave, né? São duas fotos diferentes, e aparece esse bichinho aqui. E aí aquele negócio, mas isso aqui deve ser pedaço da nave. Eles dizem que não é. Então que provavelmente isso daqui é algum bichinho, um bichinho curioso, né? Porque a nave apareceu ali, o bichinho veio olhar, né? Por isso que eu, por décadas, sempre achei que eram pedaços da nave, até ver algum texto aí na internet falando em teoria de conspiração, etc, etc, sobre isso daí. Bom, essas imagens elas foram obtidas em 1988. Eu ainda me lembro quando isso era... Não, 88 não, 92, que também não faz muita diferença de 88 para 92, mas na época era uma novidade, até hoje ainda, vamos dizer que é um material muito bonito, mas é um material totalmente falso, porque ele é falso na cor e ele é falso na altura que é mostrado aí do relevo. Então, essas cores são, originalmente é tudo em tons de cinza,
e que foi então apresentado essas cores em laranja, amarelado, né? E aqui a gente vê montanhas sofrendo um exagero na escala cartográfica vertical, mas pode-se ver então crateras, mas o que chama atenção são as áreas em laranja mais claro, mostrando, portanto, que são áreas de lava vulcânica que escoaram. Aqui ao fundo é um vulcão, e faltou eu dizer, né, que isso foi feito pela nave Magalhães, uma nave que ficou em órbita de Vênus e fez um mapeamento em radar. E o radar consegue atravessar as espessas nuvens de Vênus, porque Vênus é nublado globalmente. Então não tem como ver a superfície de Vênus. E aí, para acessar a superfície, somente com imagens de radar para atravessar a camada de nuvem, o radar reflete na superfície e volta para a nave. E aí conseguiu-se então fazer essas imagens. Então usou-se aí toda a tecnologia de tratamento digital de imagens para poder fazer essas imagens em 3D e vê-las a partir de diversas perspectivas. E o céu aparece negro porque ele foi extraído nas imagens, né? E aqui um mapa global de Vênus em projeção cilíndrica de Mercator, é aquela projeção que conserva um pouco melhor as formas próximo ao Equador e estica demais as formas mais afastadas do Equador, próximo aos polos norte e aos polos sul. Veja que aqui no polo sul tem uma faixa mais lisa, que portanto faltaram dados, faltaram imagens. E o que chama muita atenção são esses tons muito claros de amarelo, outros menos claros. A gente percebe aí uns 5 tons, pelo menos, aí, uns 4 ou 5 tons de laranja, indicando, portanto, que as áreas escuras são mais antigas e essas claras são bem mais novas. E tudo isso, então, são derrames de lava vulcânica. Então, é um planeta cuja superfície é toda preenchida de lava vulcânica. Nós vamos ver um segundo local como esse em Io, aquele satélite de Júpiter. Vocês logo lerão um texto sobre a evolução dos minerais, e lá fala-se de uma fase que a Terra passou, que é uma fase primitiva chamada de Terra Negra, e que a Terra tinha esse aspecto, parecido com o de Vênus, parecido com o de Io. Então, só lava vulcânica na superfície. E depois a Terra foi se transformando, chegou numa fase chamada Terra Vermelha, que é a fase em que Marte está hoje, né? Depois passou por uma fase chamada Terra Branca, que é a fase em que os corpos congelados do Sistema Solar estão, e finalmente a Terra Verde, que é o único astro verde do Sistema Solar, é a Terra, com seres vivos fazendo fotossíntese. Bom, outra imagem agora de Vênus como um globo, e aqui a gente vê no sul falta de imagens por radar, né? Ficou aqui liso, né? E nitidamente a gente percebe crateras e vê os caminhos percorridos por lava vulcânica. Aqui um outro hemisfério, tem aqui crateras que fica difícil dizer se são crateras de impactos asteroidais ou se são crateras vulcânicas. O curioso é que nunca se detectou vulcões em atividade no planeta Vênus. Por todos os monitoramentos que foram feitos, jamais se identificou vulcões em atividade, o que indica que ou são erros dos dados nossos, são muito limitados, o que certamente isso é verdade, ou ainda que passou essa fase de grande atividade vulcânica de Vênus, né?
Aqui é um mapeamento topográfico, e aqui embaixo tem uma escala. Está um pouco difícil, pouco não, está bastante difícil a gente ver, né? Mas basicamente é o seguinte: essas áreas aqui, ó, em branco, são as mais elevadas, com essas em vermelho. Depois vem um verde amarronzado em volta, aqui tem várias áreas marrons. E depois essas áreas em azul e azul muito escuro, em violeta, são áreas mais profundas. Um pouquinho mais. Bom, o curioso é que essa área marrom aqui, muito alta, ela tem aproximadamente a mesma área que o continente África. Então, caso se jogasse água em Vênus, essas áreas em azul e roxo seriam as áreas dos oceanos. Dá para ter essa ideia, né? O verde são áreas que ficariam fora da água, mas ainda seriam áreas baixas, né? E tudo indica que Vênus tinha, sim, no passado, oceanos, e esses oceanos evaporaram e eles estão na atmosfera hoje. Aqui uma comparação de volumes de alguns astros do Sistema Solar. Está aqui a nossa Lua, aqui está em inglês e espanhol, né? Aqui está a nossa Lua. Aqui está Ganymede, o maior satélite natural em volta de Júpiter e também considerado o maior satélite do Sistema Solar, porque o Titã, que é o satélite de Saturno, nós vamos ver imagens da superfície de Titã, ele é um pouco maior que Ganymede, porque o Titã ele tem atmosfera, mas o volume de núcleo, manto, crosta de Ganymede é maior que o volume núcleo, manto, crosta de Titã. Então, Titã ganha um pouquinho na atmosfera. Então, como corpo sólido, Ganymede é maior. Aqui uma comparação com Plutão. Eu devo já ter falado para vocês que Plutão é menor do que a nossa Lua. Aqui está o Eris, que é um pouquinho só menor do que Plutão. E eu comentei também que, graças à descoberta de Eris, é que Plutão foi rebaixado, né, de planeta clássico, planeta principal, para planeta anão, porque, caso contrário, teria que se considerar Eris como o 10º planeta. E aqui o Ceres, que era considerado um asteroide, o maior asteroide conhecido. Ele tem perto de 1.000 quilômetros de diâmetro, 980 quilômetros de diâmetro, mas por ele ser esférico, ele foi considerado então um planeta anão. Então aqui nós temos dois satélites naturais, Lua e Ganymede, a Lua da Terra, Ganymede de Júpiter, e 3 planetas anões, Ceres, Plutão e Eris. Bom, o curioso é que esses 4 astros, os 3 planetas anões mais Ganymede, estão na categoria de planetas, ou melhor, astros congelados. Então a Terra passou por essa fase terra branca, né? A Lua não está congelada, porque ela não tem água na superfície. Então é incrível que mesmo corpos menores do que a Lua, como Plutão, Eris e Ceres, eles têm água. Então eles foram bombardeados com muita água e a água ficou congelada. A Lua tem água, mas é pouca água congelada, pouca. Ganymede tem muito. Vocês já vão ver que tanto no caso da superfície de Ganymede e a superfície de Plutão, que são 2 superfícies que a gente conhece, elas têm características aqui de mosaico, de várias partes aqui grudadas uma na outra, devido ao movimento de camada superior aqui da superfície de gelo, porque tem água por baixo, e tudo indica que Plutão também tem o oceano coberto por esse gelo, assim como Ganymede o tem. Bom, aqui a comparação da Terra. Ai, desculpa, é que eu li aqui Earth Moon, eu pensei em Terra. Seria a Lua da Terra, né, o satélite natural da Terra, comparado novamente com Ganymede e agora também com Calisto, Europa e Io, esses astros, os 4 maiores de
Júpiter, né? Agora, o curioso é que Io é um satélite vulcânico, totalmente vulcânico, e que ele tem vários vulcões em atividade, foram identificados, não tem atmosfera, então a superfície dele é cheia de crateras de vulcões, e esse calor interno que ele tem é provocado por Júpiter, devido à atração gravitacional, que faz um efeito esponja com ele, que conforme ele aproxima de Júpiter, ele é espremido pela gravidade de Júpiter. Conforme ele afasta de Júpiter, ele é expandido pela gravidade. Então ele sofre um efeito esponja e isso mantém aquecido. Isso deve acontecer com Europa, com Calisto e com Ganímede, mas em Io é tão evidente isso, por ele estar mais próximo de Júpiter, que ele está muito quente, ao passo que Ganímede, Europa e Calisto estão mais afastados, então eles têm superfícies congeladas. Calisto a gente vê muitas crateras, cratera esculpindo gelo. No entanto, Europa e Ganímede têm as superfícies mais complexas por ter água por baixo, gelo por cima, e esse material está todo em movimento. Aqui por dentro, Io, Europa, Ganímede e Calisto. Então, mostrando aqui, ó, tem uma legenda com 4 materiais, né? Tem aqui o gelo, que aparece num azul clarinho, o oceano em azul, um manto de silicato aqui com vários tipos de rocha, e aqui um núcleo rico em ferro. Então, nós vemos em Europa, Io e Ganímede, núcleo rico em ferro. Caso de Calisto, não, ele não tem esse núcleo. Então, o que Calisto tem aqui? Calisto tem, no lugar do núcleo, um manto pouco diferenciado com silicatos. Quando a gente fala em silicatos, é o silício da tabela periódica, aquele silício que faz 4 ligações químicas com elementos que podem se ligar a ele. Então, o carbono funciona na química orgânica para os seres vivos, também com 4 conexões que podem ser feitas com outros átomos. E o silício na química inorgânica, formando minerais e rochas. Bom, esses silicatos estão no entorno de Io, todinho, inclusive na superfície, estão no entorno do núcleo de Ganímede e também no de Europa, e constituindo também a superfície de Europa. Agora, Ganímede, Calisto, Europa apresentam então oceanos e gelo. Então, o Europa ele tem um oceano e um gelo fininho por cima. O Calisto tem gelo, oceano e gelo. Ganímede tem gelo, oceano e uma camada fininha de gelo. De todos aqui, o Europa é o que tem a camada mais fina de gelo e tem apresentado na superfície erupções do material do oceano. Ele derrama material do oceano para cima. Nós vamos ver daqui a pouco essas imagens. Aqui são 6 imagens de Io em rotação, imagens feitas por sondas espaciais. Passaram por Júpiter as sondas espaciais Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, sonda Cassini e a sonda Novos Horizontes, e atualmente está a sonda Juno, obtendo imagens de Júpiter e de sua família. Então aqui nós temos imagens mostrando várias cores, indicando lava vulcânica, crateras. Aqui uma imagem pegando a parte noturna. Então aqui ela está na faixa do visível, que aqui aparece em tons de cinza, dá para ver uma pluma e uma claridade aqui. E depois aqui foi usado uma computação gráfica atribuindo cores, e a gente vê aqui a pluma colorida de azul,
a fonte aqui vermelha e a superfície de Io com várias cores. E aqui foi a mesma imagem no tom de infravermelho. E aí no infravermelho a gente pega as fontes de calor que não estão visíveis ao olho visível ou que estão intensificadas. Então a gente vê aqui uma grande erupção vulcânica e tem mais outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erupções, ou 10 aqui, acontecendo junto com essa outra grande. Ele é considerado o corpo mais ativo do sistema solar, tectonicamente ativo. Tem um vulcanismo muito mais ativo que a Terra. Agora, Europa. Bom, a situação de Europa, como eu disse, tem uma crosta muito fina de gelo, por baixo oceano, e sobem colunas de água que conseguem ejetar os geysers na superfície de Europa. E outros bolsões de gelo mais quente que conseguem movimentar o gelo na superfície e fazendo um movimento muito parecido com o que acontece na Terra com as rochas derretidas. E que, portanto, a rocha derretida causa movimentos na superfície, os terremotos, as áreas vulcânicas e todos os movimentos da crosta terrestre. Mas em Europa, essa rocha derretida é substituída por água congelada e água semi-derretida ou água já derretida, né? O gelo quente. Então tem fontes térmicas no fundo desse oceano em Europa, onde muito provavelmente, grande possibilidade, tem a vida nesse oceano, e porque tem uma fonte de calor, então tem energia, tem água, tem elementos químicos suficientes para alimentar toda uma cadeia de vida aqui embaixo, e esses materiais eles sobem e conseguem romper o gelo, e conforme o gelo se movimenta, vão formando cristas de gelo sujo na superfície. E aí o que a gente vê são grandes fendas na superfície de Europa, e esse material sujo da superfície é um material que é trazido lá de baixo de baixo, que estava mergulhado no oceano e por não ter atmosfera rapidamente evapora. Então tem aqui evidências de crateras de impactos foi causado aqui, e também de erupções que saem aí. Agora, o curioso é que esse material todo vermelho alaranjado é matéria orgânica. Agora, o fato de ser matéria orgânica não significa que seja matéria viva, mas pode ser, essa sujeira toda que a gente vê na superfície de Europa, pode ser material produto de seres vivos que estão nesses oceanos. Aqui, olhando mais de perto, a gente consegue ver, então, essas fendas com matéria orgânica avermelhada. É o mesmo material orgânico formado por hidrocarbonetos que a gente vê no alto da atmosfera de Júpiter. E vemos aqui, inclusive, algumas crateras como pontos vermelhos. Esses são geysers. E tem aqui nessa parte mais azulada várias crateras mesmo de impacto, de corpos. E ao mesmo tempo temos aqui um bonito mosaico mostrando que são peças de gelo que foram se quebrando e se movimentando. Daí esse grande mosaico, o que indica que, de fato, tem fontes de calor por baixo movimentando essas peças. Aqui, olhando mais de perto, tem aqui um relevo, inclusive, rugoso, e várias estrias mostrando que há movimento dessas peças de gelo. Aqui a gente vê algumas craterinhas aqui de impacto, e, portanto, isso tudo é um indício de que tem fonte de calor aí e esse material está se movimentando. Mais crateras a gente vê, mais fendas, e várias crateras, aliás. E o que os cientistas querem fazer é enviar uma sonda que possa
pousar numa região dessa avermelhada, coletar material e fazer análise, para ver se esse material contém bactérias, se ele contém algum outro tipo de ser vivo, algum protozoário e algum invertebrado, que eles são esparramados na superfície de Europa por esses movimentos que acontecem devido ao calor. Mais detalhes da superfície de Europa. Então, esse é um astro do Sistema Solar que certamente um dia vai se constatar que tem vida. Ganymede é uma historinha parecida com a de Europa, cheio de crateras, a gente vê aqui esbranquiçada, e o que é parecido com a Europa é essas listras que aparecem aí, indicando também movimento do gelo. A parte interior de Ganymede indica, então, de novo, que ele tem um núcleo de ferro, um manto rochoso, isso que foi causado por diferenciação interna. Então, um corpo desse, se recebe um grande impacto e se fragmenta, ele vai gerar meteoritos metálicos, meteoritos rochosos do manto. A antiga crosta dele, né, de água, virou gelo, e aqui por cima acabou formando também uma outra crosta de gelo, uma outra camada de gelo que formou um oceano salgado. Por ter sal, a água aqui se manteve liquefeita. Aqui outras imagens, comparando aqui Ganymede com o diâmetro da Lua e com o diâmetro de Mercúrio, é quase do tamanho de Mercúrio, Ganymede. Então, foi constatado aqui, ó, que tem camada de gelo 1, camada de gelo 3, enquanto que a camada 2 é de um oceano líquido, uma camada de gelo 5, uma camada de gelo 6, e aqui tem outras 4 camadas de água intercalada com o gelo. Então essas camadas todas em movimento é que vão causando os aspectos da superfície Ganymede. Bom, aqui nessa superfície congelada se vê bastante crateras. E curioso essa sequência de crateras aqui, olha. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 crateras. E depois dessas 14 crateras formadas, ainda aconteceu mais uma outra. Desculpe, essas duas aqui eram mais antigas e elas foram por cima, porque essa daqui está faltando um pedaço, né? Que essas 3 crateras comeram, né? Bateram por cima também dessa aqui, né? Então indica que essas duas aqui são mais antigas que essas 14 aqui. Agora, o que são esses 14 pedaços? Isso aqui certamente foi algum cometa que se fragmentou, igualzinho a história da semana passada com o Shoemaker-Levy 9, aquele cometa que se fragmentou em 20 e tantos pedaços e que foi colidindo com Júpiter. Então também é um corpo pequeno que acabou colidindo com Ganymede, mas eles colidiram todos juntos aqui, ó, um ao lado do outro. Mais aspectos da superfície de Ganymede, mostrando também muitas crateras e várias fendas aqui preenchidas por água congelada, que ela deve ter subido, né? E tem uma rugosidade aqui também, que é um relevo causado pela água. Também aqui, olha, crateras e vários movimentos aí do gelo na superfície de Ganymede. Bom, essas foram feitas do espaço. Agora, na superfície, Titã. Titã, o maior satélite de Saturno. Aqui uma imagem colorida e aqui uma imagem em tons de cinza, onde tem aqui medidas das rochas mais próximas e dá para ver o horizonte aqui, né? Então essa foi a sonda que viajou junto com a Cassini, chama-se Huygens. Huygens, então, foi uma sonda da Europa, da Agência Espacial Europeia, que viajou colada
no corpo da sonda Cassini da NASA. A Cassini ela passou por Júpiter, ficou vários anos em volta de Saturno fazendo imagens, e aí a sonda Huygens se desprendeu da Cassini quando a Cassini se aproximou de Titã pela primeira vez, e essa sonda então ela atravessou a atmosfera de Titã, foi coletando dados, abriu um paraquedas, pousou na superfície e fez imagens e várias medidas de temperatura, de composição do ar. Então a gente sabe hoje que esse é um planeta, é um satélite natural que poderia ser chamado de planeta, que tem uma superfície de rochas, cujas rochas são formadas de água. Então o que vocês estão vendo é gelo a uma temperatura de 200 e poucos graus abaixo de zero, que fica um gelo muito, muito denso, muito semelhante a rochas da Terra, e a atmosfera é formada de vapor de metano. E curioso que nessa região onde a sonda pousou havia chovido fazia pouco tempo, então estava úmido de metano, e tem oceanos, rios, lagos de metano líquido. Aqui uma imagem em grande angular, feita enquanto a sonda estava atravessando a atmosfera. E então aqui a gente vê a nebulosidade de metano, e aqui a superfície congelada de água, fazendo papel de rocha, e está intercalado aqui várias áreas líquidas em Titã. Também é um local onde se espera encontrar vida no sistema solar. Esse outro, Enceladus ou Encélados, é um satélite pequenininho de Saturno, e a gente vê aqui uma superfície nitidamente congelada, com várias crateras, e essa estrutura chamada de tigrada. Essa estrutura tigrada, ela também indica movimentos do gelo, igualzinho à situação anterior de Júpiter, e esse material azulado também é material que foi ejetado de Encelados. Então, olhando aqui mais de perto, os movimentos aqui dos blocos de gelo, as crateras, e aqui também o material saindo aqui do interior. Bom, o que foi constatado em Encelados, ou Encélados, é que ele também tem geysers. Aqui, nitidamente, essa imagem mostra vários deles aqui, entre o dia e a noite aqui de Encélados, e também é a mesma situação da gravidade. A gravidade de Saturno também faz com que Encélados funcione como uma esponja, uma sanfona, que é espremida e depois expande. Isso mantém calor lá dentro. Ele também tem camada de oceano, tem camada de gelo, e a sonda Cassini conseguiu por 2 vezes sobrevoar. Isso aqui é uma imagem da Cassini, tá? Ela estava sobrevoando e ela passou nessa pluma e conseguiu medir os materiais que tem aqui. E identificou que esse material é vapor de água salgada, cheia de substâncias orgânicas. Então, também é uma curiosidade de que é um outro local onde se espera encontrar vida no sistema solar. Então, aqui mostra o núcleo rochoso, em seguida uma camada aqui de gelo e alguns bolsões de água, não necessariamente formando oceanos, e depois uma camadona de gelo, porque foi constatado essa parte tigrada e esses geysers no hemisfério sul de Encélados. Então é isso que se imagina, que tem uma fonte de calor aqui que está fazendo com que esse material de água suba, água quente, pelo gelo e seja ejetado aqui. Ó. Esse é a paisagem que se imagina. Aqui uma comparação do volume da Terra com o de Plutão e de Caronte, o maior satélite de Plutão, é aquele caso que eu já comentei com vocês de planeta duplo. Então, Plutão e Caronte é um caso de planeta não duplo, e a Terra com a Lua é outro caso de planeta duplo, né?
E aqui mais uma outra dupla de corpos congelados do sistema solar, tipo terrestre, que é Plutão e Caronte. Essas foram imagens obtidas pela sonda Novos Horizontes, ou em inglês New Horizons. E é uma fotomontagem, porque Plutão e Caronte não chegam a ficar tão perto assim um do outro, né? Então foi colocado ao lado só para comparar, né? Mas o que a gente nota são áreas de mesma tonalidade, indicando que é gelo, igual aquela complexidade toda que nós vimos em Europa, em Calisto, Calisto nós não vimos, mas Ganymede, mesma coisa, que esse material mais castanho, ele parece ser metano, e também nesse astro Plutão, e eu sempre fico encantado com imagens de Plutão, porque durante décadas a gente não fazia ideia de como era Plutão, e conseguimos então essas imagens belíssimas há poucos anos, com a passagem da sonda New Horizons em 2015, e temos essas imagens então da superfície de Plutão, que sempre me emociona, e aqui a gente vê nitidamente água, tem um grande coração, que tem o formato de um coração aqui, de água congelada, várias crateras e materiais de outras cores também indicando movimentos em Plutão. E aqui a evidência de água em volta de crateras e também aqui em regiões de fenda. Isso aqui é muito curioso, são vários furinhos na superfície de Plutão, ou isso é uma feliz coincidência de muitas crateras, o que não parece ser, ou é como um material aquecido dentro de Plutão, de vez em quando faz esses buraquinhos e ejeta material, que a gente vê aqui alguns mais escurinhos. Então é algum processo geológico que está acontecendo ali, emitindo calor do interior para a superfície. Aqui também a gente vê isso, esses furinhos, e aqui bloquinhos de material de gelo que vai se movimentando, vai se quebrando também na superfície de Plutão. Mais outros exemplares aqui de crateras e de pedaços da crosta. Agora, o detalhe é o seguinte, esses astros em volta de Júpiter, em volta de Saturno, se obtiveram milhares de imagens deles, porque foram várias passagens de sondas, inclusive sondas que entraram em órbita. O caso de Plutão é o chamado rendezvous. Então a New Horizons, essa sonda, fez um rendezvous, ela só passou e foi embora. Ela aproximou-se e foi embora. Então foram poucas horas de imagens, então tem poucas imagens e já trouxe bastante informação. Então tem uma parte noturna de Plutão que nós não conseguimos ver. Então temos pouco conhecimento ainda da superfície de Plutão. Mas aqui são montanhas formadas, portanto, por movimento de gelo. Agora, Caronte, também nesse rendezvous, nessa passagem rápida, conseguiu-se obter essas imagens, né? Crateras aqui, formando um hemisfério diferente de outro, parece até que aqui foram dois corpos diferentes que colidiram e se fundiram, e aqui um material aqui de metano congelado na superfície de Caronte. Bom, depois a New Horizons seguiu viagem, foi embora da proximidade de Plutão e continuou avançando para o chamado cinturão de Kuiper, onde estão os plutinos, e chegou perto então desse corpo, que a gente não sabe dizer se é um asteroide ou se é um cometa. Veja que são nitidamente dois corpos que se juntaram, existe uma ponte conectando eles, né? Aqui é um modelinho mostrando o eixo de rotação desses dois corpos aqui, e ele foi chamado de Ultima Thule, né? Esse asteroide. Mas é um asteroide que, se chegasse numa região mais quente do sistema solar,
ele certamente formaria uma coma e o vento solar formaria a cabeleira, então ele viraria um cometa. Então, por isso, nessa região, tanto Plutão, um planeta anão, quanto esses asteroides, nós podemos dizer que todos eles são praticamente cometas que estão muito afastados do Sol. Então, esse foi o primeiro astro visitado do cinturão de Kuiper pela sonda New Horizons. Ela ainda vai visitar mais 2 corpos, né? E aqui a expectativa, né, do modelo, né, a suposição, né, de como se formou esse corpo aqui. Aqui é uma imagem de janeiro de 2019, quando a sonda New Horizons conseguiu passar perto, né? E aqui dizendo, há 4,5 bilhões de anos atrás, vários corpos aqui congelados e girando, acabaram formando 2 corpos maiores que entraram em órbita um do outro, e depois esses corpos foram numa espiral, se aproximando cada vez mais um do outro, até que eles acabaram colidindo aqui e formando essa ponte de materiais congelados entre um e outro, porque conforme encostou aqui, esquentou, e o material derreteu e quase que colou os dois, né? Bom, esse, espero que vocês estejam vendo ele girando. Aliás, é um bom momento de perguntar se vocês estão vendo girando, para eu saber se vocês estão conectados, podendo dar um retorno aí de microfone. Tá, né? Legal. Tá. Ah, ótimo, porque às vezes dá algum problema porque já me aconteceu isso, que no meu PowerPoint as coisas estavam girando e no de vocês não. Então aqui é uma sequência de imagens de Ceres, que era considerado asteroide, ele está entre as órbitas de Marte e Júpiter, e ele foi então reclassificado como planeta anão. Nós já conversamos sobre essa classificação de planeta anão, né? Então vocês estão vendo aí que o Ceres ele é arredondado, cheio de crateras, mas certamente já viram que tem aqui umas regiões brilhantes, e isso é que chamou a atenção. Então, são impactos recentes na superfície de Ceres, e mostrando que por baixo, então, ele tem gelo. E aqui, a sonda Dawn, que entrou em órbita em torno de Ceres, ela ainda está lá, obtendo imagens, e conseguiu, então, olha, dentro dessa craterona aqui, ver essa presença de gelo. Então foram impactos que aconteceram aqui e escavaram esse gelo por baixo. E descobriu-se então que Ceres tem essa camadona superficial de gelo. Bom, aqui está em espanhol, né? Então aqui tem uma crosta cheia de pó, muito fina, por baixo tem uma camada de gelo congelado, água, e por dentro ele tem um núcleo rochoso. Então ele não teve calor suficiente para formar um núcleo rochoso, portanto o astro não passou por um derretimento inteiro, né? Ah, mas então como é que ele ficou esférico? Porque a água aqui acabou dando esse formato, né? A água esquenta, fica mais maleável, e ela conseguiu dar o formato arredondadinho para o Ceres. Lembrando que acima de 300 quilômetros, todos os astros tendem a ser esféricos. Então, quando um corpinho vem e bate, faz uma cratera, ele rompe esse pó, ajuda a formar mais pó no entorno, e ele escava essa área de gelo que derrete, vira água, e como não tem atmosfera, volta a ficar congelado na superfície. Então hoje é um astro muito curioso, porque é um corpo bem pequenininho e que tem água, muita água. Esse é Vesta, atualmente é considerado o maior asteroide, porque ele era o segundo maior. Ele tem 580, 560 quilômetros de diâmetro, depende qual é o eixo que se observa, né? E a gente vê nitidamente que ele não é esférico, né?
e tem muitas crateras e tem várias feições na superfície aqui. Aqui mais uma imagem de Vesta, com várias crateras aqui. E o curioso de Vesta é que ele, com 500 e tantos quilômetros, quase 600, deveria ser um corpo esférico, mas não é. E aí percebeu-se também com a passagem da nave Dawn, que também, a sonda Dawn, que ficou também um tempão em volta de Vesta, ela constatou que está faltando um pedaço em Vesta. Então aqui, olha, foi uma imagem feita pela sonda Dawn, e a gente vê aqui uma grande cratera. Então o que nós estamos vendo aqui? Aqui a gente vê a crosta de Vesta, e aqui nós estamos vendo o manto de Vesta. Então ele recebeu um impacto tão grande que foi arrancado um pedaço da crosta, aparecendo o manto de Vesta. E esse material foi para o espaço, todo quebrado, formando pequeníssimos asteroides e que formaram os chamados meteoroides, que são atraídos pela Terra, atravessam a atmosfera da Terra, se tornam meteoros e colidem com a superfície, se tornando meteoritos. Vários desses meteoritos foram coletados, de forma que hoje nós temos pedaços de Vesta aqui na Terra. Então nós já sabemos qual é a composição mineralógica de Vesta. E, portanto, isso explica porque que Vesta não é esférico. Ele perdeu pedaços. Então está aqui, ó. Aqui está os estágios evolutivos dele. Ele ganhou a forma esférica, aqui bastante craterizado, chegou a derreter e formar um núcleo de ferro, um manto rochoso, uma crosta rochosa, inclusive com lava saindo na superfície. Foi um corpo bastante ativo. E depois ele sofreu impacto e perdeu pedaços, portanto, da sua crosta original, do seu manto, por isso ele não tem a forma esférica. Ele foi mordido, né? Faltam pedaços. E aí nós temos membros da família Vesta orbitando em torno do Sol, é uma família de asteroides, e que eu disse que vários pedaços dele caíram aqui na Terra. Bom, outro corpo que a gente conhece de pertinho é o asteroide Eros, que é bem menor, uma gravidade muito fraquinha, e uma sonda conseguiu pousar. Então aqui está a sequência de aproximação da superfície, e a gente consegue ver uma superfície cada vez mais granulosa, inclusive fazendo sombra aqui da luz do Sol, né? E foi coletado material, inclusive, dessa superfície. Então a gente vê que é uma superfície bastante rochosa, e temos hoje materiais trazidos de asteroides por sondas japonesas, e que hoje nós sabemos então do que eles são feitos. Aqui são rochas trazidas da Lua. Essas duas aqui são rochas nitidamente mais endurecidas, rochas que a gente compararia com rochas metamórficas aqui da superfície da Terra, que são rochas formadas sob altas pressões e temperaturas, mais da interface da crosta com o manto, que depois saem para o manto. Esse daqui é um tipo de anortosito, portanto da crosta mais antiga da Lua. Esse daqui é um material que é ejetado de explosões vulcânicas ou por impactos de cratera com a rocha derretida, que ao se movimentar no ar ele gira e portanto tem esse formato meio de massinha girada. Então é uma rocha que estava derretida e solidificou muito rápido, e essa aqui também indica uma outra rocha que solidificou muito rápido. Esse é o famoso basalto e é, portanto, de material vulcânico, magmático. A Lua ela sofreu grandes impactos onde material do interior do planeta acabou sendo exalado para do planeta não, desculpa, eu tenho a tendência a chamar tudo de planeta, do satélite natural, a Lua, foi exalado lá do manto e formou grandes áreas escuras na superfície da Lua, que a gente vê inclusive a olho nu, a vista desarmada, áreas claras e escuras.
as áreas claras são cobertas de poeira e também tem as rochas mais antigas, áreas montanhosas. As áreas escuras são áreas mais jovens, são áreas de basalto. E esse é o tipo de basalto coletado pelos astronautas, né? Aqui vocês vejam que tem referências de poucos centímetros, né? Que essas rochas são rochas pequenininhas. Então todas elas têm aqui um cubinho, né, de referência para fotografias. Elas estão mantidas em câmaras de vácuo, porque assim elas estavam no espaço, né, na superfície da Lua, sem atmosfera, então elas são mantidas em ambiente sem contato com o ar da Terra e, portanto, são cortados alguns pedaços delas e levados para alguns tubinhos dentro dessas câmaras, onde aí sim elas são expostas ao ar ou são mantidas ainda em vácuo para poder ser analisada. O curioso desse basalto aqui são esses furos. Esses furos a gente também conhece assim aqui na Terra, são furos de saída de vapor quente, gases aquecidos do interior desse pedaço de lava. Então, toda vez que se coleta um pedaço de lava, esse material ele sai quente, ejetando. Inclusive, se coloca dentro da água, ele tende mesmo a ejetar mais rápido, né? Mas esse aqui, ele esfriou lentamente e, se fosse na Terra, esse basalto chamado de amidalítico, que tem a ver com as amígdalas da garganta da gente, né? O formato de buraquinhos, aqui na Terra, essas amígdalas, esses buraquinhos, eles são preenchidos por cristais de quartzo, indicando que aqui na Terra é um basalto que esfria em atmosfera. Então dá tempo de cristais de quartzo esfriarem lentamente e crescerem e virarem quartzo, visíveis ao olho nu. Agora na Lua, não tem atmosfera, então esse material esfria mais rapidamente e não forma os cristais de quartzo. Ou seja, impossível um material como esse ter sido coletado no planeta Terra. Ele só pode ser um material que resfriou no ambiente sem atmosfera. Então essa é uma evidência de material trazido da Lua, porque as pessoas questionam se houve missões para a Lua. A existência de um basalto ou de várias amostras de basalto amidalítico, portanto, que não tem preenchimento de cristais dentro dos buraquinhos, indica realmente que, de verdade, astronautas foram para a Lua. Mais algumas imagens de pertinho da superfície da Lua, com uma riqueza de história a ser contada, né? Com fendas, com montanhas, com crateras. Aí, imagem real tentando lembrar aqui esse é o David Scott. David Scott, que foi o astronauta comandante da Apollo 15, que foi na região dos chamados Apeninos, veja, é uma região montanhosa ali atrás. A Lua não tem atmosfera, parece escuro assim. Ah, mas por que a gente não vê estrelas? Porque a imagem ela é feita num clique de 1 segundo. Para aparecer estrelas tem que ser uma imagem mais demorada, de vários segundos, e certamente a reflexão da luz do Sol pela superfície da Lua iria borrar essa imagem. Teria que ser feita apontando só para o céu para que as estrelas pudessem aparecer. Não só estrelas, o planeta Terra e outros astros também. Aqui vocês vejam que o Sol está iluminando diretamente esse lado, essa face da Lua. Esse foi o jipe lunar levado nas missões Apollo 15, 16, 17, pela primeira vez para a Lua. E foi essa missão, então, que foi coletado o anortosito. Aqui, mostrando também a paisagem lunar com montanhas, um céu muito escuro e a borda aqui de uma cratera, né, com várias rochas ejetadas a partir do impacto, né? Bom, e a partir de todo o estudo feito na Lua, hoje se sabe que
a Lua tem uma superfície formada, portanto, por crateras, uma crosta, né, de 52 quilômetros de espessura, muito mais grossa do que a da Terra, que tem uma média de 35 quilômetros, porque tem locais com 5 quilômetros e outros locais com 75, né? Mas a média nossa é de 35, na Lua aqui 52. Então tem aqui as áreas chamada aqui Lunar Terrae, em latim, né? Áreas, portanto, mais antigas. Tem as Maria, ou os mares lunares, aqui também está em latim, ou também chamados oceanos, mas não é que tenha água, é que são áreas vulcânicas mais jovens. Aqui por baixo tem um manto com 1.200 quilômetros de espessura. Depois vem aqui o núcleo dividido em 3 pedaços. Então tem aqui um núcleo sólido, provavelmente de ferro, mas ele tem também enxofre, um pouquinho de níquel. Depois um núcleo externo líquido. E uma coisa curiosa que aqui na Terra não tem. Tem aqui uma camada parcialmente derretida, porque o manto da Lua é um manto quase inteiro solidificado. Então é um manto que está endurecendo, e então temos aqui, seria essa camada, ela não é nem núcleo nem manto. Ela seria um pedaço do manto ainda quente, parcialmente derretida em contato com o calor do núcleo externo. Essa rotação do núcleo externo é que poderia manter um núcleo, poderia manter um campo magnético da Lua, mas não tem, não é suficiente. No caso da Terra, sim, é suficiente, mas da Lua não. Ou seja, a Lua está aos poucos esfriando. Aqui é um perfil, um corte feito na Lua. Esse lado aqui, ó, aponta para a Terra, esse outro é o lado oposto, que a gente não consegue ver. Então veja que o lado oposto, ele tem uma crosta, isso está fora de escala, tá bom? Tem uma crosta bem mais grossa do que o lado apontado para a Terra. É uma curiosidade, que o que parece é que o efeito de maré causado pela Terra fez com que esse lado, o manto, se aproximasse mais aqui da Terra e ficasse essa crosta mais fina, algo assim. E aqui atrás, então, ficou mais grossinho, né? Aqui está o núcleo, essa zona parcialmente derretida, e entre essa zona parcialmente derretida e o manto sólido, se percebeu movimentos aqui. Isso são chamados os lunimotos. Aqui, ó, moonquakes. Enquanto na Terra são earthquakes, né, terremotos, na Lua são chamados lunimotos. Se vocês aprenderam uma coisa nova hoje, eu acho que foi isso, né? De que na Lua chama-se lunimoto, né? Eu já tinha dito que o estudo das rochas lunares é selenologia, né? Não geologia também, né? Então são lunimotos. E também quando pousa uma nave na superfície da Lua, isso chama-se pouso e não aterrissagem. Aterrissagem é na Terra. Na Lua chama-se alunissagem ou pouso, que aí o pouso é nome genérico, né? Então a Lua tem alunissagem, selenologia, selenografia e lunimotos, né? Então foram deixados sismógrafos na superfície da Lua. Nós vamos falar sobre isso na segunda parte do curso, para a gente entender a composição interna da Terra, as camadas da Terra. Então se usa sismógrafos. Então foram levados sismógrafos para a Lua, deixados lá, e detectou-se então esses movimentos aqui. Outra curiosidade é que vocês estão vendo aqui CM e CF, né? Então, CF é o centro físico da Lua. Então veja como está tudo deslocado para o lado da Terra, né? Olha, esse seria o centro geométrico da Lua. Então o núcleo está deslocado para a Terra, o manto para a Terra, o que explica em parte essa crosta diferente, né? E o CM é o centro de massa. Então, é o centro gravitacional de toda a Lua, né?
E uma última curiosidade é essas áreas escuras que são os mares lunares, né? Portanto, indica também que os maiores impactos que a Lua sofreu foi para o lado voltado para a Terra. Isso é um tanto difícil de explicar pelos astrônomos, mas deve ter sido alguma coisa de algum corpo ou de vários corpos celestes que iam colidir com a Terra e foram desviados e atraídos pela Lua. Então, no meio daqueles desvios de trajetória, acabou batendo no lado voltado para a Terra. Tá? Bom, essa aqui é uma tabela a partir de 382 quilogramas recolhidos pelos astronautas, né? Vamos traduzir aqui o que está escrito, né? Então, as rochas mais antigas da Lua, né? Então, astronautas Apolo, vamos lembrar aqui quem que pousou lá. Tá aqui, ó, as missões Apolo 11, Apolo 12, 14, 15, 16 e 17. Não teve pouso da Apolo 13. Apolo 13 foi um acidente que ocorreu a caminho da Lua e que explodiu um tanque de oxigênio e os astronautas quase morreram e só puderam dar uma volta em torno da Lua e voltar para a Terra. Tá? Antes disso, chegou na órbita lunar a Apolo 10, Apolo 8. Apolo 9 fez voltas em torno da Terra, Apolo 7 fez voltas em torno da Terra. Apolo 6 fez voltas em torno da Terra, Apolo 5 fez voltas em torno da Terra, a 4 fez volta em torno da Terra, a 3 foi volta em torno da Terra, a 2 foi volta em torno da Terra. Só que a 2, 3, 4, 5, 6 foram todas automáticas, não tinha astronauta. Astronauta só a partir da 7. E Apolo 1 foi um acidente terrível que aconteceu na plataforma de treinamento com os 3 astronautas lá dentro, em que eles estavam fazendo vários testes, o rádio não funcionava direito, tinha vários defeitos, era a primeira vez que eles estavam usando a cápsula, e eles tiveram a burrice de colocar oxigênio puro, ao invés de colocar ar dentro da cápsula. Puseram oxigênio puro, que é muito inflamável, e tinha lá um monte de fios expostos, de tanto abrir e fechar a portinha da cápsula, um dos fios ficou desencapado e no meio lá dos testes, passando eletricidade nesse fio, ele deu uma faísca, pegou fogo e os 3 foram queimados, carbonizados dentro da cápsula. Então esse foi o terror da Apolo 1. Tá? Bom, mas voltando aqui. Então os astronautas Apolo recolheram aproximadamente 382 quilogramas de rocha lunar durante os últimos 30 anos. E durante os últimos 30 anos, essas amostras foram cuidadosamente estudadas para se encontrar algumas feições e suas primeiras idades, né? Contando então essa história antiga da superfície lunar e também a sua formação. A tabela abaixo mostra as idades em milhões de anos, MYR, de alguns das espécies minerais determinadas pelos geólogos usando vários métodos de radioisótopo aplicado às diferentes amostras de rocha. Então, está ali as localidades onde pousaram. Apolo 11, Mar da Tranquilidade, Apolo 12, Oceano Procellarum, Apolo 14, Formação Fra Mauro, Apolo 15, Mar Ímbrio, Apolo 16, Montanhas Descartes, Apolo 17, Montanhas Taurus Littrow. Bom, rocha, tipo, Apolo 11, 12, 14, basalto, nenhuma novidade. Alguns pedaços aqui derretidos. Esse crepe é uma mistura de rocha chamada terras raras, tá? Mas aqui até aqui a Apolo 14, eles tinham conseguido rochas com 3,5 bilhões de anos, 3,2. Esse basalto aqui, ó, com 4,15 estava prometendo, né? 3,85. E
teve esse 4,42 aqui, que foi muito bom, dessa terra rara. E a Apolo 15, o famoso anortosito do episódio que eu pedindo para vocês verem, o episódio 10 da Terra-Lua, 4,09, 4,1. Achava-se que era a rocha mais antiga, não é. Né? Apolo 14 já tinha descoberto duas aqui mais antigas. Mas o interessante desse anortosito é que ele é uma rocha do manto primitivo da Lua, apesar de não ser tão antigo. Mas continua. A Apolo 16 pegou brétia vulcânica. A brétia é aquele material que eu mostrei, que ele sofre rotação quando ele está quente ainda, né? Basalto. E a Apolo 16 também conseguiu um anortosito, agora bem mais velhinho, 4,47 bilhões de anos. E conseguiu plagioclásio de 4,56, ou seja, a idade do planeta Terra, o que indica que esse plagioclásio aqui, esse mineral, ele não é original da Lua. Ele é um plagioclásio formado no sistema solar que foi conservado na superfície da Lua, de alguma maneira, por algum impacto, por alguma região isolada da superfície da Lua, algo assim, né? Bom, e aqui depois tem outras rochas coletadas na Apolo 17, não tão antigas, né? Tem aqui o zircônio, que também tem na Terra, bastante antigo, 4,41, né? Então, essas são idades mais coerentes para a Lua. 4,41, 4,3, 4,47, 4,42, 4,15, 4,09, que é quase 4,1, né? Essas são idades coerentes. Então a gente pode dizer que a Terra tem 4,56 bilhões de anos, a Lua tem 4,4. Tá? E esses basaltos mais jovens, 3, alguma coisa, foram de impactos, né? Bom, para encerrar, Marte. Marte, o astro mais estudado por nós, né? Mostra aqui, ó, um dos polos com material congelado, tem essa feição chamada Valles Mariners, tem vários vulcões aqui, inclusive o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, o mais alto vulcão do Sistema Solar, 24 quilômetros de altitude. Vemos aqui, ó, essas crateras com algumas coisas que parece que escorreu aqui, é por causa de vento. Então tem atmosfera e tem grandes formações aqui de dunas de areia. Também aqui um mapa em projeção cilíndrica de Marte. A gente vê aqui o Polo Norte e o Polo Sul com gelo. Na verdade, quando um congela, o outro derrete e assim por diante. São estações do ano com o dobro do tempo daqui da Terra, porque em Marte é quase que o dobro o ano lá. E a gente vê, então, áreas mais escuras, áreas mais claras, mas o fato é que Marte, então, ele tem o trabalho do vento é muito importante. Aqui é uma imagem feita aqui para indicar a topografia de Marte. Então a gente vê aqui os vulcões de Marte. Essa região mais rugosa é do hemisfério sul, mais antigo de Marte, e essa parte mais lisa indica que é uma região mais nova. Então a gente diz que essa é a maior cratera do Sistema Solar. O hemisfério norte de Marte foi feito a partir de um grande impacto meteorítico, bom, e por isso que é mais liso. Se a gente jogar água, fica desse jeito, né? Forma aqui grandes oceanos aqui, mares e regiões mais elevadas, né? Então aqui, como seria a superfície de Marte, o globo, né, com água. E certamente ele teve água no passado. Aqui nós temos alguns robozinhos, geólogos trabalhando na superfície de Marte, aqui a imagem feita por um deles, né? Mostrando, portanto, aqui, ó, crateras onde houve lagos anteriormente. Esse material todo aqui, não selecionado o tamanho, é um material de impacto. Então, tem de várias granulações, uma atmosfera mais alaranjada em Marte. Esses blocos de rocha indicam que aqui passou água, e a água com areia foi esculpindo essas rochas, indicando inclusive a direção que a água circulou aqui. Foi daqui, ó, daqui para cá, ou de lá para cá, depende da altitude.
E aqui as rodinhas do robô percorrendo esse material seco da superfície, e por baixo tem gelo, tem água congelada por baixo. E aqui algumas perfurações feitas pela furadeira do robozinho, né? Ó, aqui tem uns tentativas aqui também, foi extraída a amostra. Aqui uma imagem muito de pertinho, mostrando aqui cristalzinhos formados certamente dentro de água. Uma paisagem marciana, que lembra muito dos desertos na Terra, a mesma coisa. E aqui, para encerrar, um pôr de sol em Marte, que quando a luz solar passa pela atmosfera marciana, ela fica azulada. Então, durante o dia, o céu em Marte é laranja rosado, e no pôr do sol fica azulado, né? Então aqui o diâmetro do Sol bem menor do que a gente vê aqui na Terra, né? E o pôr do Sol, enfim.